Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje envolve geometria, área do círculo, área da coroa circular e unidade de medidas. Essa questão foi aplicada pela banca Instituto Mais no ano de 2017 para o cargo de assistente de gestão de políticas públicas no concurso da Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo. Vamos ao enunciado? Um vitralista pretende produzir um vitral valendo-se de 5 tipos de vidros, conforme é representado na figura abaixo, onde o círculo maior possui um diâmetro de 80 centímetros e o círculo menor possui diâmetro medindo 60 centímetros, sendo este dividido em 8 partes ou setores circulares de mesma área, sendo ambos os círculos concêntricos, assumindo-se π igual a 3, se os custos dos vidros tipo 1, 2, 3, 4 e 5 são de respectivamente 50, 60, 65, 70 e 80 por metro quadrado, o custo total com vidros na produção do vitral será de aproximadamente R$ 28,05, R$ 29,06, R$ 29,66, R$ 31,07 ou R$ 32,08. Bom, o primeiro passo é interpretar o enunciado. O que a questão quer saber? Ela quer saber o custo total com vidros. O que ela está dizendo? Ela está dizendo para considerar o π igual a 3, que o círculo maior mede 80 centímetros de diâmetro, o menor 60 centímetros de diâmetro, que os setores circulares do círculo menor são todos iguais e dá os valores de cada um dos tipos de vidro como metros quadrados. Então, o que nós precisamos fazer? Lembrar as fórmulas do raio e da área da coroa circular, converter as medidas e multiplicar as medidas pelos preços respectivos. Então, vamos lá? Então, vamos interpretar isso aqui que o enunciado nos diz. Bom, π, ela diz que é para considerar o π como 3. Por quê? Porque π vale 3,14 alguma coisa. Mas, nesse caso, nós vamos arredondar para 3, porque foi o enunciado que falou para fazer isso, certo? O círculo maior mede 80 centímetros de diâmetro. Regiane, o que é o diâmetro? O diâmetro é um traço que você passa do eixo, atravessando o eixo, encostando nas duas extremidades do círculo. Ou seja, se eu pegar esse traço aqui, ó, daqui até o final dele, é um diâmetro. Se eu pegar daqui até aqui, tem a mesma medida, é o diâmetro dele. Se eu pegar daqui até aqui, é o diâmetro dele. Então, qualquer traço que eu passo de uma extremidade à outra, passando pelo centro do círculo, eu encontro o diâmetro dele, tá? Regiane, o que é o raio? Você lembra da bicicleta? Tem o eixo da roda da bicicleta e tem aqueles arames, né? Uns ferrinhos que saem assim, que nós chamamos de raio. Justamente por isso, o raio ele parte do centro até a extremidade do círculo. Então, sempre que você precisar fazer uma conta com raio, você lembra do raio da bicicleta, que você vai lembrar que ele sai do eixo do centro até a beiradinha do círculo, tá bom? Então, quanto é o raio do círculo maior? Bom, a fórmula do raio é o diâmetro dividido por 2, ou seja, é a metade do diâmetro. Se o raio é a metade do diâmetro e o círculo maior ele tem 80 centímetros de diâmetro, então o nosso raio vale 40, porque é a metade do diâmetro. Então, quem é o diâmetro do raio maior? Ele é do eixo até a extremidade do círculo maior, que é essa beiradinha aqui desenhada em preto, tá? E o círculo menor, Regiane? Vai do eixo até a extremidade do círculo menor, que é aqui. Então, qual é o raio do círculo menor? É 30, porque se o diâmetro dele é 60, o raio é a metade, é 30. E qual é a fórmula da área da coroa circular? A área da coroa circular é a π vezes o raio maior, menos π vezes o raio menor. O que significa isso, Regiane? Significa que a área da coroa circular é a mesma coisa que a área do círculo maior menos a área do círculo menor. π vezes r ao quadrado é a fórmula da área de um círculo. Então, aqui nós temos a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Vai dar o quê? Vai ser igual à área da coroa circular. Porque é o círculo maior embaixo e aqui é o círculo menor em cima. Então, essa parte aqui, ó, que fica como se nós cortássemos o meio do círculo, removêssemos essa área de dentro e ficasse só essa área aqui, que é uma auréola, né, que é a coroa circular. Tá bom? Qual é a fórmula da área do círculo, Regiane? π vezes r ao quadrado.
Então, nós vamos fazer, qual é o π? É 3. Qual é o raio maior? É 40 centímetros, que é a metade do diâmetro de 80. Então, 40 centímetros é o nosso raio maior. Elevado a 2, ao quadrado, né? Porque é o r ao quadrado. Na matemática, nós resolvemos primeiro a potência. Então, quanto que é 40 ao quadrado? Um número elevado ao quadrado é ele vezes ele 2 vezes. Sempre uma potência vai ser esse número vezes o que está na sua elevação, quantas vezes estiver na elevação. Nesse caso é 2, então é 40 vezes 40 dá 1.600. 3 vezes 1.600 dá 4.800. Então, qual é a área total do círculo maior? Que é o círculo que está aqui embaixo. Você não vê ele, você só está vendo a coroa e está vendo os vitrais. Essa parte não foi removida ainda, vamos fazer de conta. Então, esse aqui está sobreposto, tá bom? Então, a área do que está embaixo é esse aqui. Agora, nós vamos remover essa área aqui. Então, nós vamos ter que calcular essa área aqui para a gente conseguir remover, para descobrir a coroa. Qual é a área do círculo menor? Π vezes r ao quadrado. Quem é π? 3. Quem é o raio? 30, porque é o nosso raio do círculo menor, ó. 30 centímetros quadrados. Elevado ao quadrado, porque é raio ao quadrado. Então, o raio é 30 ao quadrado. Quanto que é 30 vezes 30? 900. 3 vezes 900, 2.700 centímetros quadrados. Regiane, como é que você sabe que é centímetros quadrados? Porque sempre que for área, é ao quadrado. Então, se o enunciado te der área e não contar para você que é área, se eu colocar quadrados lá, centímetros quadrados, metros quadrados, você sabe que é a área, porque somente a área que vai ao quadrado. Então, sempre que tiver ao quadrado, é área. Tá bom? Então, aqui, 4.800, que é a área do maior, menos a área do menor, que é 2.700, dá a nossa área da coroa circular. Qual é a área da coroa circular, então? 2.100, porque 4.800 menos 2.700 dá 2.100. Então, a área da nossa coroa circular é 2.100. O que nós descobrimos aqui de relevante para a gente responder a questão, Regiane? Nós descobrimos o tipo 1, que é 2.100, que é este daqui, ó, que é a área da coroa circular. E descobrimos também os demais tipos, que são esses daqui. Que esse total aqui, essa área total aqui, dá 2.700 centímetros quadrados, que é esse meio aqui. Agora, nós precisamos dividir para a gente descobrir quanto que vale cada tipo de vidro aqui dentro. Qual é a área deles. Então, vamos lá? Então, a nossa coroa circular vale 2.100 e o nosso círculo menor 2.700, que é onde está colorido ali. Então, nós vamos dividir por 4 tipos de vidros, porque não é o vidro 2, 3, 4 e 5 que nós temos que descobrir? E todos esses 2, 3, 4, 5 não estão só nesse aqui do meio? Se eles estão só aqui no meio, nós vamos dividir por 4. Então, 1, 2, 3, 4. 4 tipos, então nós vamos dividir por 4 tipos. 2.700 dividido por 4 dá 675. Só que aqui ele está em centímetros quadrados. E o nosso enunciado, ele traz os valores em metros quadrados. Então, nós vamos precisar converter. Como é que nós fazemos para converter de centímetros para metros? Nós vamos lembrar daquele macete do palavrãozinho, né? KH dá M10 100 mil. KH dá M10 100 mil. Regiane, significa KH dá M10 100 mil? Não, é só para você lembrar, é um macete para você lembrar. Aqui no meio você vai colocar o símbolo oficial que você precisa. Então, vamos supor que fosse litros. Então, em vez de ser M aqui, seria L. Ficaria KH dá L 10 100 mil. Se fosse litros, entendeu? Como é metros, a gente coloca M e completa com M no restante. Então, vai ficar assim, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se fosse litro, mesma coisa, você colocaria o litro aqui e daí preencheria com L o lugar onde estão preenchidos os M's aqui, tá bom? É só um macete para você lembrar a ordem de conversão de medidas, tá bom? Como que eu faço para converter de centímetros para metros? Você vai andar 2 casas cada uma. Por quê? Porque é elevado ao quadrado. Então, quando é elevado ao quadrado, eu ando 2 casas. E se não fosse elevado ao quadrado, Regiane? Era uma casa só. Se você vai converter de metro para milímetro, você vai andar
1, 2, 3 casas. Se for metro para milímetro quadrado, 2, 4, 6 casas. E no nosso caso aqui, que é centímetros, você vai andar na direção que você quer converter. Então, de centímetros para metros, 2 casas, de 2 em 2 porque é ao quadrado, então 2, 4 casas. Sempre na direção que você quer converter, é a direção que a sua vírgula vai andar, tá bom? Então, aqui nós temos 2,100, nós vamos converter de centímetros quadrados para metros quadrados. Então, quantas casas nós vamos andar? Nós vamos andar para a esquerda, porque é a direção que a gente quer converter, e nós vamos andar 4 casas. Então, vai ficar assim, 1, 2, 3, 4 casas. Põe a vírgula e põe o zero. E o 675? Mesma coisa. Anda 1, 2, 3, 4 casas. Ih, Regiane, não tem nada ali, a casa está vazia. Preenche com zero, põe a vírgula e põe o zero. Então, vai ficar 0,675. Então, nós descobrimos o quê? Que o tipo 1, ele vale 0,21 metros quadrados. É o tamanho da coroa circular aqui em metros quadrados. E os demais, que são todos esses vidros, 0,675. Ou seja, o que significa isso? Que se eu juntar a cada 2 áreas dessa que eu junto, eu tenho 0,675. Por que, Regiane? Porque tá vendo que o tipo 2 tem 2? E o tipo 4 também tem 4? Então, em vez de eu dividir por 8, que são 8 setores circulares, eu simplesmente dividi pelos vidros, porque ele dá em vidros aqui, ele não pergunta quanto que é cada setor circular. Se ele estivesse perguntando quanto era cada setor circular, então em vez de dividir por 4, eu teria que ter dividido por 8. Mas no caso, ele não quer saber quanto que é cada um dos setores circulares, ele quer saber por tipo de vidro. Como são 2 setores circulares em cada tipo de vidro, eu já dividi direto pela quantidade de tipos de vidros, e não pelos setores. Entendeu? Então, vamos lá. Cada 2 pedacinhos desse dá 0,675. Então, eu vou multiplicar o tipo de vidro, que é o total de área dele, pela quantidade, pelo valor que é o metro quadrado, porque ele já está em metro quadrado, a gente já converteu, né? Então, vai ficar assim, ó, tipo 1, R$50 o metro quadrado, vezes 0,21 metros quadrados, que é a medida, dá R$10,50 o custo desse vidro. E o tipo 2, R$60 o metro quadrado, vezes 0,675, que são os 2 vidrinhos tipo 2 aqui, igual R$4,05. O tipo 3, R$65 o metro quadrado, vezes a área, que são essas 2 áreas aqui somadas, dá 0,675, dá 4,3875. Na contabilidade, após a segunda casa, após a vírgula, após a segunda casa depois da vírgula, se for maior do que 5, você pode arredondar para cima. Se for menor ou 5, você pode arredondar para baixo. Nesse caso, você pode arredondar para 4,39, tá? Tipo 4, R$70 vezes 0,675, que é a área dele, igual 4,725. Lembra que eu falei que na contabilidade, quando se trata de dinheiro, você pode arredondar para baixo se for 5 ou menor. Então, aqui pode deixar 4,72. O tipo 5, R$80 vezes 0,675 dá R$5,40. Qual é o custo total dos vidros? Bom, só somar cada pedacinho deles, cada cor de vidro. Então, cada tipo de vidro somados dá 29,0,625. Você pode desprezar o que tiver da segunda casa depois da vírgula em diante, porque no enunciado só dá as 4 casas, 2 antes e 2 depois da vírgula. Então, vai ficar R$29,06, que é o preço que nós encontramos na letra B, gabarito letra B. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado da questão. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, assim que possível, eu venho aqui e respondo para você, tá bom? Compartilha com seus amigos para ajudar mais gente aí a estudar para o concurso. Vou deixar para você um card com um ícone igualzinho esse aqui, estará aparecendo aqui no topo da sua tela. Tá bom? Clica lá, são quase 100 vídeos da banca Instituto Mais e VUNESP para você aprender direitinho matemática, tá bom? Vou deixar para você aqui o resumo, que é para você registrar aí no seu caderno, tá legal?
Desejo você uma ótima prova de concurso, que dê tudo certo na sua vida, que você consiga essa vaga que você deseja, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!